amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês o texto que fica em Lucas 15, a partir do 25 por diante. E diz assim a palavra de Deus. E o seu filho mais velho estava no campo, e porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: vê teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas se ele dignou-se, não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas se era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então nós estamos aqui diante daquela história que vocês já conhecem, a história dos dois filhos, né, de um homem muito rico. Quando o jovem decidiu pedir que o pai dividisse a herança, que ele queria a sua herança ainda em vida do pai. E o pai dividiu e ele pegou a sua herança e cascou no mundo, como podemos dizer aqui, né, na nossa língua bem popular. Ele foi para uma terra distante, lá gastou tudo quanto tinha. Veio uma grande fome sobre aquela terra e ele começou a passar fome, desempregado, e o único emprego que encontrou foi apacentar porcos, algo que era uma humilhação para os judeus, né? E ele sendo da nação que ele era, agora apacentador de porcos. E não era só isso, ele desejava se alimentar junto com os porcos, de tanta fome que ele sentia. Então ele, em dado momento, voltou a si e disse: eu vou voltar para o meu pai. E lá eu vou pedir a ele para me tratar como se eu fosse pelo menos um de seus empregados. E ele volta. Quando chega em casa, né, é bem recebido. De longe o pai já o enxerga bem de longe, vindo, e já recebe ele com toda alegria. Faz uma grande festa, matando um bezerro bem gordo. E a festa, né, ia de vento em popa, até que o seu irmão mais velho chega do campo e se fica indignado. Então, quando o irmão mais velho chegou, foi logo perguntando aos seus servos o que estava acontecendo e ficou a par da situação e não gostou de jeito nenhum. Então, ele vai para o pai, né? O pai fica sabendo, vai até ele e ele começa a acusar o seu irmão. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje os três erros cometidos pelo irmão do filho pródigo, por aquele irmão mais velho. Então, o primeiro erro foi acusar o seu irmão. Então, de acusador, abaixa o diabo. Ele já é acusador das nossas almas. E não precisa, ou seja, não precisamos nos colocarmos na postura de acusadores dos nossos irmãos. Então, o filho pródigo cometeu esse erro. Ou o irmão do filho pródigo cometeu esse erro. Aos seus olhos, o erro do irmão era irreparável. Não tinha perdão para aquele irmão. O pai não deveria perdoar aquele irmão. Ele tinha pego todo o dinheiro, né, do pai, porque o pai ainda estava vivo. É certo que ele dividiu a herança ainda com vida, mas mesmo assim o irmão mais velho não achou aquilo correto, dele partir com todo o dinheiro para fora e gastar tudo. E ele começou a acusar, chamando ele de esbanjador, né, em outras palavras, de irresponsável, e por aí foi. Então, isso acontece nos dias atuais, na Igreja de Cristo. Muitas vezes, pessoas que viveram conosco toda uma vida, de repente se desencaminham, vão viver a seu bel prazer, e nós ficamos na igreja como que só à espera. Deixa ele voltar, ou ela voltar.
Então, já no sentido de acusarmos, de recebermos com cara feia, né, de fazermos vista grossa para a presença daquela pessoa. E isso não é bom, porque esse foi um dos erros do irmão do filho pródigo, daquele irmão mais velho. Não podemos nos colocarmos como juízes dos nossos irmãos, mas precisamos estar de braços abertos. Há até quem se levante assim contra, né, a própria liderança, quando a liderança, né, recebe. Ou então quando a liderança da igreja dá mais um tempo para aquele crente que se desviou. Acha que está passando a mão pela cabeça, que não está fazendo vista grossa para o pecado daquele irmão, mas não é. Isso se chama misericórdia. Se chama misericórdia. Algo que o irmão mais velho do filho pródigo não teve no momento. Outro erro que ele cometeu também foi para com seu pai. Ele começou a condenar a postura do pai. Ele começa a dizer, você, em outras palavras, né? Meu pai, eu sempre estive contigo, né? E aí você nunca me fez um mimo, nunca me deu um cabrito para eu matar, para festejar com meus amigos, me alegrar com meus amigos. Mas é a esse esbanjador que levou metade da sua riqueza para gastar, se desperdiçar, você agora recebe ele de braços abertos, e você, em outras palavras, está sendo muito injusto para comigo, né? E aí por aí foi a condenação que aquele filho fez para com o pai. Por causa de quê? Por causa da falta de misericórdia, da falta de amor. Outro erro também dele foi, o que é o terceiro erro, foi se achar justo demais, perfeito demais. Ele se colocou ali mais que perfeito diante do seu pai, enquanto que seu irmão era um trapo, era alguém que não merecia mais confiança. Muitas vezes nós, na nossa altivez de espírito, na nossa soberba espiritual, nos achamos assim mais, né, crentes, mais merecedores diante de Deus, diante da igreja, de Cristo, do que outros. E isso é um erro muito grande, porque nenhum crente é mais justo do que outro diante de Deus. Sabe por quê? Porque foi o mesmo sangue de Cristo que justificou todos. Todos nós fomos justificados pelo mesmo preço, pela mesma moeda. Então, nós não somos justos em si, nós fomos justificados em Cristo. Então, não importa se um servo de Deus se desviou e que agora está querendo voltar, está voltando para o seio de Abraão, o seio da igreja, como podemos dizer. E não importa se ele se desviou, o importante é que ele é um lavado, um remido pelo sangue de Cristo, está querendo voltar, está querendo, né, ser perdoado pelas suas falhas, o seu desvio, a sua transgressão. E nós não podemos nos colocar diante dessa pessoa como se nós fôssemos, né, estivéssemos acima do bem e do mal. É muito comum nós encontrarmos na igreja, porque a pessoa não só está desviada, se sair para o mundão fazer coisas que o filho pródigo fez, mas até mesmo dentro da igreja nós encontramos pessoas desviadas, mesmo indo todos os dias ao culto, tem pessoas desviadas dentro da própria igreja. E muitas vezes nós somos sabedores de determinadas atitudes de certas pessoas, de certos irmãos, e nós queremos, né, que seja tomada algumas decisões radicais para com essas pessoas. E muitas vezes até acusamos a nossa liderança de ser parcial, né, a tudo isso, de estar cobertando pecados e vai por aí.
Mas será que nós não estamos querendo, né, nos apresentarmos mais justos e perfeitos diante de outros? Então precisamos ter esse máximo de cuidado para não cometermos esse mesmo tipo de erro que o irmão do filho pródigo cometeu. Primeiro foi acusar o seu irmão diante do pai. O terceiro foi condenar o pai, porque tinha recebido de volta o seu filho. E o quarto foi se sentir perfeito. Eu sou perfeito, eu sempre estive aqui, eu sempre estive do teu lado, cuidando de ti, ou cuidando dos negócios. Então, eu sou a pessoa ideal para ser festejada, eu sou a pessoa ideal para ser elogiada, eu sou a pessoa ideal para ser mimada, vamos dizer assim. E tu nunca fez isso comigo. Então a gente vê aqui que são 3 erros, né, gravíssimos que nós não devemos querer assim compartilhar, cometer. E para concluir, eu quero citar Provérbios 16, 18, onde a gente encontra a Bíblia afirmando o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, precisamos ter cuidado para não sermos soberbos espirituais, para não termos assim no nosso espírito altivo, no sentido assim espiritual, querer ser mais espiritual do que outras pessoas, termos aquele espírito soberbo de não querermos, de nos acharmos melhores do que qualquer outra pessoa, qualquer outro crente, porque todos nós fomos justificados pela mesma moeda, que é o sangue de Cristo. Então, que nós possamos aprendermos assim, né? Aprendermos com os erros do filho mais velho, aqui desse homem rico. O irmão mais velho desse filho pródigo, que deu um trabalho ao pai, mas que voltou arrependido, né? E que teve uma nova chance na casa do pai. Então, que seja essa nossa postura, né, de crente, a postura que o pai teve para com esse filho que foi embora, que desperdiçou tudo, que achou melhor se alimentar do lixo que o mundo oferece, ao invés de estar na casa do pai, de esbanjar tudo que o pai tinha lhe dado e voltar com uma mão na frente e outra atrás, como nós costumamos dizer. Mas a postura do pai foi algo maravilhoso, algo lindo. Então, que a gente possa ter essa mesma postura para com aqueles que um dia se desviaram e que quiserem voltar ao convívio do cristianismo. Então, que o Senhor Deus venha nos abençoar com essa mensagem e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, a próxima mensagem. Fique com Deus e o Senhor nos proteja de todo mal.